programa da Universidade de Cambridge, chamado Líderes do Amanhã. E através desse programa, eu fui morar na Inglaterra. Eu desenvolvi um projeto, na época que estava tendo o Brexit, que queria desenvolver e promover ações que pudessem impactar o Brasil com a ajuda do Reino Unido e que o Reino Unido pudesse beneficiar através disso. E daí nesse programa eu estudei durante 2 anos, uma parte aqui, uma parte lá, para desenvolver esse projeto, estudando liderança, economia e relações internacionais. Nesse momento da minha vida, eu nunca na minha vida pensava que eu ia virar dentista. Nunca. Eu brinco que eu me formei a vida inteira para ser um intencionalista, para ser um diplomata. Mas durante a nossa trajetória, existem algumas curvas que são benéficas. E uma delas aconteceu nesse processo, em que eu entendi que talvez eu não queria mais ser um intencionalista. Eu queria ir para a área da saúde mesmo. Qual é esse termo aí? Intencionalista? É a pessoa que é formada em relações internacionais. Ah, não sabia. Isso. E eu falei, não, acho que eu não vou seguir por esse caminho. Nessa mesma época, eu tinha passado através na universidade, e eu já tinha passado na UFRJ em Relações Internacionais, mas eu também passei na Unic com uma bolsa para odontologia, e eu só lembro assim do meu tio tomando a decisão por mim, falando assim, ó, faça, se você não quiser depois a gente conversa, eu pago medicina para você, que é o que eu queria. E no segundo semestre da minha faculdade de odontologia, eu tendo aula com um professor que hoje também é meu amigo, o professor Aurélio Rosa, eu me apaixonei pela odontologia numa aula dele de bioquímica bucal, em que eu estava entendendo a interação da dieta e dos fatores socioeconômicos com a prevalência da cárie dentária. E como o impacto é direto. E naquela aula eu falei bem assim, não, eu nasci para ser dentista mesmo. E me apaixonei, me dediquei. E eu falo assim, durante a minha faculdade, antes de eu entrar, o meu tio me falou uma frase: agarre essa oportunidade com garras de urso. E foi isso que eu fiz. A faculdade inteira eu agarrei todas as oportunidades que apareciam com garras de urso. E o que eu senti muito no começo assim da faculdade era que eu me sentia distante da ciência. Eu sempre pesquisei. E durante 2 anos da minha faculdade eu não tinha pesquisa. Até que veio uma mensagem num grupo de professores sobre um programa de iniciação científica. Eu falei, opa, isso aqui me interessa. Tá. E eu foi com esse programa de iniciação científica que a Universidade de Cuiabá promove, que eu entrei pela primeira vez dentro da IC, que é a iniciação científica que nós chamamos. Primeiro foi com o Dr. Ivan. A gente estava trabalhando com odontologia do esporte. E eu terminei 6 meses fazendo esse programa com ele. E eu fui convidado pelo professor Luiz Evaristo Risse Volpato, que eu brinco que ele é o meu pai da ciência. Ele é o meu mentor, meu orientador, meu guia, praticamente meu guru da ciência. Eu fiz 2 anos de iniciação com ele, então todo o restante da minha faculdade eu segui com ele. Eu fiz um mestrado, um doutorado, uma especialização, tudo com o Evaristo. Cara, eu acho que a gente, todos os dias eu saí da universidade, o que eu ia fazer era pesquisar, ler artigo, montar projeto, publicar artigo com ele, a gente organizar. E nisso eu via a ciência ali. E o Dr. Evaristo, sabendo da minha vocação internacional, ele num período ali ouviu uma chamada, uma professora do Rio de Janeiro, a doutora Sônia Groisman, da UFRJ, coincidência. Ela mandou uma mensagem para o Dr. Evaristo falando que ela virou mentora num programa internacional, que é da Alliance. E ele me convidou, falou, ó, pediram para eu indicar alguém, eu não tenho nenhuma outra pessoa para indicar a não ser você. Então, se você não for participar, eu não indico ninguém. E ele me indicou, eu entrei dentro do programa e desenvolvi muito bem. Eu tive 1 ano de formação em liderança em saúde bucal global. Então, foram reuniões mensais, semanais, via Zoom. Uma semana era aula sobre epidemiologia, saúde bucal global, e outra semana era uma reunião que a gente fazia em grupos para discutir o nosso trabalho. E esse trabalho que eu quis montar, eu montei um trabalho voltado para a educação em saúde bucal de pacientes com fissura labiopalatina, que já era a minha linha de pesquisa com o Evaristo. Que é o que se chamava até pouco tempo atrás? O jeito errado de falar
é lábio leporino. Isso é um jeito errado, um jeito preconceituoso. Certo? Fissura lábio-palatina, pacientes fissurados. Por que é um jeito errado e preconceituoso? Antigamente, você chamava esse paciente de lábio leporino porque era associação com uma lebre. Mas isso é preconceituoso. Então, a gente não chama isso assim. A gente chama de pacientes fissurados. É uma fissura lábio-palatina. Inclusive, é uma anomalia congênita, tem uma alta prevalência e um dos principais fatores etiológicos disso é a falta de nutrição durante a gravidez. Mas hoje, principalmente por causa da ação da Smile Train, que é uma ONG global que atua não só para auxiliar o tratamento, mas para dar todo o amparo para essa família, desde que a criança nasce, as cirurgias, tudo que envolve o tratamento da fissura. E a Smile Train, ela atua muito bem nisso. E, além disso, aqui, assim, em Cuiabá, nós temos centros especializados, como o do Hospital Geral, guiado pela doutora Yolanda Barros, também professora da Unic, nossa colega, foi minha professora, e que eu falo assim, eu queria compartilhar um pouquinho do amor que ela tem, do tamanho do amor que ela tem por esses pacientes. E isso me tocou muito durante o meu trabalho, meus estágios lá. E isso me fez desenvolver, então, um aplicativo voltado para esses pacientes. E eu desenvolvi um aplicativo, um jogo, para ensinar a saúde bucal para esses pacientes. Um jogo? Isso. Programei um jogo, montei. Inclusive, fui premiado, tem nem um mês, por esse jogo lá em Nova York, na New York Dental Meeting Conference. Então, a pesquisa... É programador também. Também. A pesquisa acaba andando por aí, mas... Caraca. E onde que surge a ONU? A ONU vem por causa desse programa internacional que eu fiz parte, que é a Alliance for Oral Health Across Borders, em que, como eu já estava em Nova York, estava tendo um comitê internacional sobre saúde, especialmente saúde bucal, porque o que acontece? Hoje, no Brasil e no mundo, nós estamos sobre um projeto, através do Pacto pelo Futuro, que é atender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que fazem parte da Agenda de 2030. E o Brasil, assim como todos os outros países, não atingiram nem 30% desses objetivos. E a gente está em 2025, faltando 5 anos para 2030. Nem quantos por cento? Nem 30%. Nem 30%. Na saúde, nem 15% foi atingido. Nossa. Isso falando globalmente. Se você for fazer um recorte do Brasil, os dados são muito piores. Assim, muito piores mesmo. E a gente tem um compromisso de atingir esses objetivos. Recentemente foi passado um novo acordo e a gente já decidiu e já definiu que a gente não vai atingir todos. Mas a gente está trabalhando nesses próximos 5 anos para atingir 30% pelo menos deles. E a Alliance foi chamada para ir lá para a ONU justamente para palestrar sobre isso. Quando você fala Alliance? Alliance. Isso. Uma aliança? Isso, é a Aliança Global por Saúde Bucal. Que é Aliança Global por Saúde Bucal. Isso, que é pelo grupo pelo qual eu faço parte. E eu fui apresentar alguns dados do Recorte Brasil, do Recorte de Saúde Bucal aqui do Brasil, que agora a gente passou de plano nacional para a lei nacional do Brasil Sorridente, como isso contribui, como isso também é um modelo para os outros países implementarem a saúde bucal. Né? Porque você olha o Brasil tem a maior e a melhor odontologia do mundo. É mesmo, cara? Sim. Disparadamente. Nós temos os melhores profissionais com as melhores técnicas. O que a gente não tem de melhor aqui? Acesso aos aparelhos de última geração. Porque são muito caros. A produção não é no Brasil. Quando você vai no dentista e você fala bem assim, nossa, o dentista é muito caro. Não é por causa do seu dentista. É por causa que o nosso material é todo importado. Não tem indústria. Não, tem até indústria. Existem algumas indústrias sim, mas é um material bem oneroso. E acredito assim, que até pela falta de tecnologia, se torna oneroso mesmo a indústria brasileira, entendeu? Entendi. Mas é um material muito caro. E você vai olhar assim, onde está essa indústria? Essa indústria está na Europa, nos Estados Unidos, em outros países do mundo. Mas quando é importado, a gente está pagando uma taxa aí bem alta. Não só em cima do dólar, mas sobre a taxação em cima desse material que vem. Então, o valor fica muito caro para o tratamento. Então, o que o Brasil entendeu logo cedo? Eu não quero ficar sendo odontologia curativa. Sim. Até porque a odontologia pode avançar muito mais se sair só de curativa.
Eu quero ser uma odontologia preventiva. E é isso que o Brasil tem focado em fazer. Ainda, já alcançou todos os índices que a gente espera? Não. Muito longe disso. Porque uma coisa é você falar de grandes centros, igual Cuiabá ainda é